Olá pessoal aí da administração que está estudando aí as teorias da administração. Hoje vamos falar sobre a teoria das relações humanas, a conhecida TRH. Essa teoria vem logo após ali a escola clássica e basicamente um movimento de oposição à desumanização do trabalho e os métodos científicos lá que foram propostos na escola clássica, considerando aí Taylor, a administração científica, e a escola clássica de Fayol, a teoria clássica de Fayol, perdão. Então vamos lá. Começou aí o movimento da TRH, começou com a questão da desumanização do trabalho, que a gente já conhece bem, né? Se você não assistiu o vídeo lá que eu fiz sobre a escola clássica, assista lá, tá bom? Constantes greves e conflitos que surgiram aí, os sindicatos vinham batendo bastante nessa questão, muitos acidentes de trabalho. Em 1911, o Senado americano patrocinou uma pesquisa chamada Pesquisa Hoxsey, professor Hoxsey de Harvard. Essa pesquisa mostrou que havia uma correlação entre a melhoria do ambiente de trabalho e a produtividade. Então surgiu essa hipótese, né? Será que se fosse melhorada a condição de trabalho dos empregados, isso melhoraria a produtividade? Então aí foi a partir desse princípio que eles começou aí vários pesquisadores a estudar a questão da TRH. Havia uma necessidade também de democratização da administração. A administração estava sendo vista como uma técnica, né, na época muito agressiva, né, muito desumana. A psicologia do trabalho começou a surgir nessa época, então as ciências humanas aí contribuíram para essa questão do surgimento da TRH. É uma abordagem basicamente da psicologia do trabalho. E a experiência de Hawthorne, que na década de 30 lá, que desencadeou aí uma série de questões ligadas à questão de como o trabalho era desumano mesmo, né, como isso prejudicava a produção, tá bom? E o principal autor aqui dessa teoria é o Elton Mayo, e o Elton Mayo ele era um pesquisador na área social, salvo engano ele era psicólogo, e ele foi o principal autor, mas tem lá o Dixon e Roethlisberger também, que foram até dois professores que ajudaram ele na pesquisa de Hawthorne. Ok? Então vamos lá, né? Basicamente, o que foi a experiência de Hawthorne? Né? Vamos focar agora na experiência de Hawthorne. Mas antes eu quero falar que também teve o contexto, nesse contexto todo aqui, da TRH, teve a crise de 29 ali também, né? Então a crise da Bolsa de 29, que acabou também impactando muito o cenário ali dessa época, tá bom? Não podemos deixar de falar desse contexto. E aí, basicamente, nesse bloco aqui, por que a experiência de Hawthorne foi assim tão relevante, ok? Basicamente, pessoal, qual era a ideia lá da teoria da escola clássica? A escola clássica ela mostrou, assim, por A mais B, o conhecimento dominante lá da época era o seguinte: se você colocasse mais pressão e incentivasse o operário financeiramente, ele produziria mais. Só que isso também chegou numa época chegou numa situação de gargalo, né? Não se conseguia, parece que conseguir mais produtividade com esse método. E aí a TRH veio com uma nova forma, no final ela foi até acusada lá nas críticas, depois eu vou falar, como uma teoria que acabou usando técnicas psicológicas para poder fazer as pessoas produzirem mais. Então, se cair aí na sua prova qual era o objetivo da TRH e qual era o objetivo da escola clássica, as duas tinham o mesmo objetivo, que era aumentar a produção. Ok? Basicamente, tudo que as empresas fazem está ligado à questão de otimizar a performance da empresa. Ok? Então, as duas tiveram o mesmo objetivo, apesar de que conseguiram isso de formas diferentes. Então, a verdade, o dogma daquela época era coloque pressão e incentive financeiramente, e os funcionários vão trabalhar e vão vão garantir a produtividade. E com a experiência de Hawthorne ficou comprovado, e com a TRH em si, ficou comprovado, o Elton Mayo fala isso nas conclusões dele lá no livro do Kevin Nato, que o nível de produção depende mais da integração social da pessoa ao grupo do que exatamente da questão de técnicas de gestão. Tá bom? As técnicas de gestão são importantes, mas não são totalmente determinantes para a questão da produtividade. A pesquisa de Hawthorne aqui teve basicamente 4 fases, e a primeira fase ela focou na questão do estudo da iluminação, ou seja, os pesquisadores começaram
depois você pode ler lá mais detalhadamente sobre isso, eu vou aqui fazer um resumo, tá? Mas na primeira fase, eles estudaram nos operários a questão da iluminação, eles iriam trocando lâmpadas, eles trocavam os níveis de iluminação durante o dia, durante a semana, depois eles mediam se a produtividade aumentava em detrimento a essa troca que eles faziam. Eles acreditavam, basicamente, que a hipótese era a seguinte, né? Que se a iluminação melhorasse, a condição visual melhorasse, os empregados acabariam tendo um conforto maior e aí produziriam mais, ok? Mas o que eles ficaram frustrados um pouco nessa fase aqui, porque eles não encontraram uma correlação direta entre as duas coisas, entre melhoria do ambiente e produtividade. Eles viram o seguinte, que os operários tinham interpretações psicológicas em relação ao que eles estavam fazendo, ok? Ora eles melhoravam a produção quando a iluminação melhorava, ora não. Ora melhorava a produção ou piorava em relação à piora da iluminação ou não. Então eles não encontraram uma correlação direta entre as duas coisas. Eles encontraram aqui nessa fase uma coisa chamada, não é? Fator psicológico, que é chamado, né? Vou até colocar aqui, ó. Eu vou deixar esse mapa mental aqui disponível, tá bom? Para você baixar se você quiser, ok? Eles encontraram uma coisa chamada fator psicológico. Daí então eles começaram a tentar eliminar esse fator psicológico, mas eles viram que não tinha jeito, o fator psicológico é inerente ao ser humano, e eles tiveram que começar a trabalhar o fator psicológico lá na segunda fase. Na segunda fase, eles começaram a trabalhar na sala de relés, na divisão de relés da Western Electric. A experiência de Hawthorne foi feita eu esqueci de falar aqui, é bom frisar, Hawthorne não é uma pessoa, tá? É um bairro da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e essa experiência foi feita na fábrica do Western Electric, nessa localização aí que eu acabei de falar. Então não confunda Hawthorne com uma pessoa, tá? Muita gente confunde, e você pode errar na sua prova que você for fazer num concurso ou na prova aí na matéria de teoria geral da administração, técnicas administrativas, tá? Continuando aqui na segunda fase, eles escolheram moças, colocaram essas moças, tinha um grupo que trabalhava sob condições constantes, onde não havia interferência, tinha lá o capataz, o gerente lá, o supervisor da linha, e as mulheres trabalhando normalmente. E no outro grupo, que era o grupo onde eles iam fazer as experiências, né, as inserções, as inferências, ia ser basicamente estudado ali como é que o fator psicológico poderia ser mapeado. Então isso foi chamado de estudo na sala de montagem de relés. Essas mulheres que trabalhavam nessa condição, né, elas eram avisadas aqui antecipadamente quais mudanças que iriam ocorrer naquela semana. Então a semana se iniciava e basicamente depois você consulta lá o material de estudo, o livro, mas basicamente essas moças elas eram avisadas de que os horários iam ser acho que na primeira semana lá, salvo engano, é colocado um intervalo de 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde, um intervalo de descanso. E aí, com o decorrer da semana, no final da semana, eles viram que a produção daquela semana aumentou. Então, aí eles falam assim, poxa, o que é isso, né? Elas pararam 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde e a produção aumentou? Como que é isso? Então, eles começaram a questionar o dogma que eu falei anteriormente da escola clássica, de que se você colocasse pressão e incentivasse financeiramente, você iria aumentar a produtividade. Depois, numa outra ocasião, com o consentimento das moças, eles colocaram um intervalo de 10 minutos, de manhã 10 minutos à tarde, a produção aumentou novamente. Depois eles colocaram 3 intervalos, aí as moças responderam falando que isso prejudicava um pouco a questão da produção e voltou-se ao que era antes. Depois começou-se a intervalos oferecendo um lanche. Teve uma ocasião onde eles tiraram os intervalos de manhã à tarde e começaram a sair 4h30 da tarde, 16h30. Então, resumindo, as alternativas que as moças julgavam que não atrapalhavam a produção, elas respondiam com um aumento de produtividade. Sendo que no início da pesquisa, não foi solicitado que elas trabalhassem mais, ou seja, que produzissem mais. E elas produziram mais a partir do que a gente chama de reciprocidade, né? Elas sentiram um sentimento de
de reciprocidade com a gestão e aí fizeram a devolutiva e a produção aumentou, ok? Na terceira fase aí, não é? Foi o estudo aí eles focaram no estudo das relações humanas. Vou até colocar aqui, ó, focou no estudo das relações humanas, ok? Essa fase começou em 1928, iniciou-se aí um programa de entrevistas dentro da Western Electric. A Western Electric na época tinha cerca de 40 mil empregados, e esse programa de entrevista, essa terceira fase durou de 1928 a 1930, e foram entrevistados aí mais de 21 mil empregados, ok? Nessa fase, para resumir assim, evidenciou-se o que chama de organização informal, ou seja, os operários, vou até inserir aqui, conclusão não, vou botar aqui, organização informal. O que era a organização informal, ok? A organização informal era a seguinte, os operários eles se organizavam informalmente para poder criarem laços de lealdade e sentimento grupal, ok? Vou explicar isso agora na quarta fase. Sabendo desse fator da organização informal, eles decidiram fazer a quarta fase da experiência, que eles dividiram dois grupos, um grupo numa sala, como na segunda fase, uma sala era condições constantes, na outra sala era uma sala experimental, onde havia um observador que ficava que ficava dentro da sala, né, entrevistando as pessoas, as condições de trabalho, e foi dada uma meta semanal para eles e tal. E uma diferença que eles colocaram aqui é que nessa quarta fase, eles colocaram um ganho por produção, mas ao invés de individual, pelo que está lá no livro, se eu não entendi errado, o ganho era grupal, ou seja, se o grupo atingisse a meta, todo mundo ganhava. Então dependia muito da questão do desempenho do grupo. Nessa fase, o que aconteceu? Os operários começaram a boicotar a experiência e aí eles criaram a organização informal, punir aqueles que trabalhavam mais, ou seja, se tinha algum algum operário que se esforçava mais na linha para poder aumentar a performance total do grupo, aquele grupo, um grupo que era dominante ali, os líderes, né, informais ali, acabavam promovendo sanções ou punições sociais àquele que destoava do grupo, né? Então, por que Hawthorne se tornou aí uma pesquisa importante? Primeiro porque ela foi considerada a primeira pesquisa realmente científica aplicada em administração. E aí as conclusões dela mexeram com a estrutura até então dominante que eu falei lá no início. Então, o que ficou evidenciado? O nível de produção do grupo é resultante da sua integração social, ok? Então, as pessoas produzem mais, claro, a pressão ajuda, a questão do incentivo salarial ajuda, mas o quanto que as pessoas estão inseridas no trabalho facilitam com que elas produzam mais, ok? Se elas tiveram um tempinho para conversar, socializar, serem realmente seres humanos e não máquinas, isso tende a aumentar a satisfação e aumentar a produtividade, tá bom? O comportamento do indivíduo é apoiado totalmente no grupo. Então o grupo ele é inserido, o indivíduo ele é inserido dentro do grupo e ele é aceito no grupo. Então o indivíduo geralmente ele segue as regras do grupo. Se ele não segue as regras do grupo, ele tem punições, ele pode ser isolado. Tem livros até que falam que os operários praticavam castigos físicos mesmo, o que seria aí de assédio moral hoje, né, nas empresas. Tipo assim, se você não seguir o que nós estamos falando, você é um delator, você é uma pessoa que não pertence à nossa tribo, ok? E nós geralmente estamos dispostos a seguir o que o grupo está falando, né? É o chamado efeito manada aí na psicologia. Ficou evidenciado em Hawthorne os grupos e relações informais, ou seja, há um grupo informal que é paralelo ao grupo formal da empresa, ou seja, quando a empresa tem uma estrutura hierárquica, os cargos que são o que a gente chama de organização formal, formalizada, né? No papel lá, etc. e tal. A organização informal é como que os indivíduos se organizam nas suas relações políticas informalmente. Por que chama informal? Porque é paralelo à formalidade da empresa, ok? Aos cargos, estrutura hierárquica que a empresa tem.
A questão das relações humanas fazia um sentido agora, ok? Quanto mais as pessoas se relacionavam, melhor, aumentava a satisfação e aumentava a produtividade. O conteúdo do cargo, quanto melhor se as pessoas percebessem que havia um esforço da empresa em melhorar o conteúdo do cargo delas, isso aumentava a produtividade também, aumentava a satisfação, aumentava a produtividade. E a Hawthorne também deu uma ênfase à questão dos aspectos emocionais, ok, das pessoas. Quais são as decorrências da TRH? A TRH desencadeou 4 áreas de estudo em administração, então foi importantíssimo. Um é o estudo da motivação, que responde à seguinte situação, né? Por que o ser humano trabalha, ok? O que motiva o ser humano? A questão da liderança, começou aí na TRH a importante área de liderança dentro da administração. A liderança, por exemplo, lá, você pode se aprofundar mais no livro, mas lá no livro fala 3 tipos de liderança. Autocrática, que é mais ligada à questão do líder, o chefe mesmo antigo, né? Aquele cara que impõe, burocrata. A liderança democrática, o grupo decide e a liderança participa poucas vezes. E a liderança liberal, né, que é a questão do consenso grupal com o mínimo participação do líder, tá bom? Então depois você leia mais sobre a questão da liderança, motivação da liderança, da organização informal e do estudo da comunicação dentro das decorrências da TRH. Acho que é uma coisa importante, uma parte importante que você tem que estudar. Mas se for perguntado em alguma prova, em algum exame, as decorrências da TRH são essas aqui, ó, motivação, liderança, organização informal e comunicação. Começou-se a perceber o papel que tinha a comunicação eficaz dentro de uma empresa, tá bom? E quais são as críticas da TRH, para esse vídeo não ficar muito longo? A TRH foi criticada como uma concepção ingênua e romântica do operário. Ver o ser humano apenas pelo lado ali positivo demais, tá bom? Bonzinho demais da coisa. Se tinha lá a escola clássica que viu o homem como um ser amoral, né, interesseiro, a TRH, por outro lado, foi também extremista ao falar que o ser humano era ali bom, né, essencialmente bom demais, alguma coisa nesse sentido. A crítica também foi uma oposição cerrada à teoria clássica, se oporam demais à teoria clássica e ao modelo clássico, tá bom? Limitação do campo experimental e parcialidade nas conclusões. O que é parcialidade, né? Os críticos entenderam que a TRH foi muito parcial, né? Puxou muito para o lado dela mesma. E aí não viu os dois lados também. Por exemplo, a TRH não trabalha nada em questão de técnicas de produtividade. Ela fala o seguinte, ela relatou que a produtividade aumentava, mas e a partir daí, como é que é aplicar isso nas empresas, né? Quais são as ferramentas? Então ficou uma lacuna, né, na TRH. E essa lacuna vai ser suprida com a teoria comportamental, tá bom? Que é uma evolução da TRH. ênfase exagerada nos grupos informais, foi criticado também por isso, por dar muita foco na questão dos grupos informais e aí deixar de lado outras questões da administração, como a questão do planejamento, por exemplo, não foi tratada aqui, vai ser tratada lá na teoria neoclássica. E o enfoque manipulativo, que eu falei lá no início. Os críticos pensaram o seguinte, poxa, se a escola clássica lá usou as técnicas de gestão para manipular as pessoas, vocês também usaram as técnicas psicológicas para manipular as pessoas. Então essa foi aí uma crítica do modelo aí, da TRH, tá bom? Bom, eu acho que é isso, deu para cobrir aqui basicamente todo o conteúdo aqui dessa disciplina, tá bom, pessoal? Dessa importante teoria aí da administração. Como eu falei, eu vou deixar o mapa mental aí para ajudar você que está estudando para uma prova, algo nesse sentido. Espero que isso contribua aí. E eu vou te pedir um favor de você clicar, dar um like no vídeo aí, no videozinho aí, se inscrever aqui no meu canal, deixar comentários, dúvidas, contribuições. Se eu falei alguma coisa aqui que você viu aí que no livro está incoerente, ninguém é perfeito, né? Você pode aí também me corrigir, falar aí o que você acha. Eu vou estar prontamente aqui, humildemente aqui, para poder ajudar vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!